Livro dos Salmos, o Salmo de número 107, nós vamos ler do verso 33 ao verso de número 38. Diz assim a palavra de Deus: Ele converteu rios em deserto e mananciais em terra seca, terra frutífera em deserto salgado, por causa da maldade dos seus habitantes. Converteu o deserto em lençóis de água e terra seca em mananciais. Estabeleceu aí os famintos, os quais edificaram uma cidade em que habitassem. Semearam campos e plantaram vinhas e tiveram fartas colheitas. Ele os abençoou, de sorte que se multiplicaram muito, e o gado deles não diminuiu. Até aqui. Então, essa é a palavra do Senhor para o nosso encontro de hoje, Salmo 107, do verso 33 ao verso 38. O tema da nossa série é a bondade de Deus. E hoje nós vamos falar sobre a bondade de Deus para com os famintos. Olha que coisa surpreendente. Você sabe que esse salmo começa dizendo que nós devemos render graças ao Senhor porque Ele é bom, né? E porque a sua misericórdia dura para sempre, né? E quem poderia, né, poderia dar testemunho sobre isso é aquelas pessoas que o salmista chama de os remidos do Senhor. Quem são esses indivíduos, né, que aparecem ao longo do salmo? Bom, alguns grupos desses remidos dão testemunho disso. O Salmo diz que os perdidos, aqueles que estavam perdidos, podiam dar testemunho da bondade do Senhor, né? Aqueles que estavam escravizados podiam dar testemunho da bondade do Senhor. Aqueles que estavam adoecidos, né, podiam dar testemunho da bondade do Senhor. Aqueles que estavam perdidos. E hoje, aqueles que um dia viveram a situação de estarem famintos. Por que estes indivíduos podiam dar testemunho? Porque eles estavam perdidos e o Senhor os redimiu. Eles estavam escravizados e o Senhor os redimiu. Eles estavam adoecidos e o Senhor os redimiu, o Senhor os curou. Eles estavam em perigo e o Senhor os salvou. Eles estavam famintos e o Senhor os visitou e os socorreu. Ou seja, o Senhor redimiu cada um destes grupos mencionados aqui. Por isso, estes são chamados os remidos. Aqueles que podem dizer: eu estava perdido e o Senhor me conduziu. Eu estava escravizado, o Senhor me libertou, né? Eu estava adoecido, o Senhor me curou. Eu estava em perigo, o Senhor me salvou. E eu estava faminto e o Senhor me visitou. Então hoje nós vamos falar sobre a bondade do Senhor para com aqueles que estavam famintos e foram saciados, foram fartados pelo Senhor. E o texto começa de uma maneira surpreendente. Ele não começa falando diretamente sobre os famintos, mas ele começa falando sobre Deus agindo, né, diante da maldade, e Deus agindo em um outro momento com a sua bondade. Olha que interessante, o verso 33 diz que Ele, o Senhor, converteu rios em deserto, e também converteu mananciais em terra seca, e também converteu terra frutífera em deserto salgado. Olha que coisa chocante. O salmista fala de Deus em linguagem poética, ele está dizendo aquilo que Deus fez já, uma coisa que eles conseguiram perceber, né, no agir de Deus em relação ao povo de Israel ou aos povos à volta de Israel. Ele percebeu a ação de Deus de uma maneira chocante. Né? Deus pegou um ambiente que era favorável e transformou em algo desfavorável. Algo que era propício, Deus tornou impróprio. Olha que coisa, ele diz que Deus converteu os rios em deserto, né? E que ele converteu mananciais de água em terra seca. E que ele pegou uma terra que era frutífera e fez se tornar um deserto salgado. Olha, nós temos tido a experiência da seca, e principalmente nós que moramos aqui próximo à lagoa, aos lagos de Furnas, né? E quando a gente passa e a seca está muito forte, o que acontece? A gente olha e vê as represas de Furnas tudo seco, né? Então a gente fica triste porque a gente vê aquilo era manancial de águas,
né? Aquilo era fonte de vida, de sustento, de provisão. E a gente olha e vê aquilo se tornar um pântano, né? Um brejo, um barro, porque a água secou toda. Então você que conhece essa cena, você que conhece esse cenário, tenta visualizar o que o salmista está falando. O Senhor pega os rios, que são fonte de vida, né? De nutrição, de sustento, e transforma em deserto. E pega o manancial de águas e transforma em terra seca. E pega a terra frutífera, uma terra que dá o sustento, e transforma ela num deserto salgado. Mas por que Deus faz isso? Aí ele explica por que isso aconteceu em muitas situações. Isso aconteceu por causa da maldade dos habitantes da terra. O texto diz: ele converteu rios em deserto, converteu mananciais em terra seca e terra frutífera em terra salgada por causa da maldade dos seus habitantes. Então observa, na história de Israel e dos povos ao redor de Israel, a gente percebe que Deus julga e disciplina por causa da maldade. Você olha para o dilúvio, é Deus julgando a humanidade por causa da sua maldade. Você olha Sodoma e Gomorra, quando choveu fogo e enxofre sobre aquela terra tão bonita que atraiu Ló. Quando Abraão falou: escolhe quando você quer ir, ele viu as campinas, né? Ele viu as campinas lá de Sodoma e Gomorra e quis ir para lá. Tão atraente era o lugar. E Deus derramou fogo e enxofre sobre as campinas, lá sobre todo Sodoma e Gomorra, por causa da maldade dos homens. A gente vai ver as 10 pragas sobre o Egito, por causa da maldade de Faraó e dos egípcios para com o povo de Israel. Então, ele fala de maneira poética que Deus converte rios em desertos, converte manancial em terra seca, converte terra frutífera em deserto salgado por causa da maldade dos homens. Por causa da maldade dos homens, Deus faz com que algo propício se torne impróprio e faz com que algo favorável se torne desfavorável. Olha que coisa forte. Ele julga e disciplina por causa da maldade. Mas, contudo, porém, entretanto, todavia, graças a Deus, ele também faz o contrário. O verso 35 diz: ele converteu o deserto em lençóis de água. Aleluia. E a terra seca em manancial. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Olha que coisa surpreendente. Ele também pegou desertos e transformou em lençóis de água. Quando o povo de Israel caminhava pelo deserto, não tinha água, clamava por sede, Deus pediu que Moisés falasse à rocha, e a rocha deu água para o povo matar a sua sede. Então veja, ele também faz o contrário. Ele converte o deserto em lençóis de água e terra seca em manancial de água, como o povo viu e desfrutou no deserto. E em muitas outras situações, o povo de Israel, como Sansão mesmo, teve uma experiência muito forte com o Senhor, em que brotou água para ele no momento que ele estava quase desfalecendo de sede. Então observa, graças a Deus, Deus faz o contrário também. Deus supre e Deus abençoa por causa da sua bondade. Se Deus julga e disciplina por causa da nossa maldade, louvado seja o nome do Senhor, porque Ele também supre e abençoa por causa da sua bondade, porque Ele é bom e porque a bondade do Senhor, né, é de geração em geração, porque Ele é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Então o salmista dá um testemunho belíssimo, né, de que o Deus que converte rios em deserto, mananciais em terra seca e terra frutífera em terra salgada por causa da maldade do homem, Ele também faz o contrário. Ele também supre, Ele também abençoa, Ele também converte desertos em lençóis de água, Ele também converte terra seca em mananciais por causa da sua bondade. Louvado seja o nome do Senhor. E essa bondade de Deus visita os famintos. O Deus que redime o perdido, o Deus que redime o escravizado, o Deus que redime o adoecido, o Deus que redime aquele que está em perigo, é o Deus que redime o faminto. E o texto vai mostrar que a bondade do Senhor visitou os famintos na história de Israel em muitos cenários, né, como no deserto, quando o povo clamava por comida, Deus mandou o maná do céu para sustentar o povo, Deus mandou as codornizes para sustentar o povo, Deus
foi misericordioso apesar da maldade do seu povo. Mesmo quando o povo murmurou contra Deus, se rebelou, Deus matou a sede do povo apesar da maldade do seu povo. Deus mandou o maná, Deus mandou as codornizes apesar da maldade do seu povo. Então, Deus supre e Deus abençoa por causa da sua bondade, porque Ele é bom. É por isso que Jesus fala no Novo Testamento, né, que Deus manda chuva sobre justo e sobre injusto. Hoje nós estamos muito felizes, deu algumas pancadas de chuva aqui em Muzambinho, né? Em vários períodos tivemos algumas pancadas de chuva, que é algo tão gostoso nesse tempo de calor, de seca, né? E a gente fica feliz de ver a chuva molhando a terra, dando um novo ambiente, né? A gente fica feliz. E Ele manda chuva sobre justo e sobre injusto. E aqui Ele vai mostrar a bondade de Deus para com os famintos. Olha só para você ver que coisa linda, o verso 36 do Salmo 107 diz: Ele que converte desertos em lençóis de água e terra seca em mananciais por causa da sua bondade. Então Ele supre e abençoa por causa da sua bondade, apesar da nossa maldade. O que Ele fez? Ele estabeleceu aí os famintos, os quais habitaram, edificaram uma cidade em que habitassem. E diz: estes que eram famintos semearam campos, plantaram vinhas e tiveram fartas colheitas. Olha que lindo! E Ele os abençoou de sorte que se multiplicaram muito e o gado deles não diminuiu. Olha que lindo! Esse Deus converte deserto em lençóis de águas, converte terra seca em manancial, e Ele vem e supre e abençoa o faminto. Ele supre o faminto com a bênção da habitação, com a bênção da provisão e com a bênção da multiplicação, é o que diz o texto. Em primeiro lugar, Ele abençoa, por causa da sua bondade, com a bênção da habitação. O texto diz: Ele estabeleceu aí os famintos. Aí aonde? Nesse lugar, né, onde eles puderam edificar uma cidade. Onde eles puderam edificar uma cidade e habitar nessa cidade. O povo de Israel caminhou, segundo o relato bíblico, 40 anos pelo deserto. Eles não podiam habitar, eles ficavam temporariamente em tendas e caminhavam de um lugar para outro, até que eles chegaram em Canaã e eles começaram a entrar na terra. E ali eles podiam habitar, não seriam mais nômades, não seriam mais aqueles que iam de um lugar para outro, eles poderiam ter uma habitação, um lugar provido de segurança, um lugar provido de sustento para a vida deles. Então o texto diz: Ele estabeleceu aí os famintos, né? Os quais edificaram uma cidade e ali eles habitaram naquele lugar. Olha que coisa linda. Então a bondade do Senhor permite que Ele abençoe os famintos com um lugar de habitação. A gente vê às vezes pessoas, andarilhos, pessoas que vivem em situação de rua, eles não têm um lugar de habitação, né? E por não terem um lugar de habitação, eles sofrem, né, com a falta do pão, com a falta do alimento, com a falta do sustento, não tem condições de trabalho. Então, há uma série de coisas que são decorrências de não ter um lugar de habitação, né? E aqui o texto diz que Ele estabeleceu aí os famintos, os quais edificaram uma cidade em que habitassem. E nós vemos o povo de Israel chegando depois de todo o trajeto pelo deserto, atravessando o Jordão e tomando posse da terra. E naquele lugar eles encontraram, de fato, né, o lugar de habitação. Deus preparou para eles, né, para que eles fossem supridos, fossem sustentados, né, conforme as promessas de Deus. Vocês iam entrar numa terra que mana leite e mel. Se você observar, né, os relatos bíblicos são testemunhos fortíssimos. Por exemplo, de Deuteronômio, eu vou adiantar um pouco aqui, vamos lá, Deuteronômio, capítulo de número 8, tem um testemunho lindo, né, em Deuteronômio 8, por exemplo, que mostra, né, a respeito do lugar que eles iam habitar. O Senhor fala com eles para eles guardarem os mandamentos e diz a eles assim, o Deuteronômio 8:7 diz: porque o Senhor teu Deus te faz entrar numa boa terra, terra de ribeiros de águas, de fontes, de mananciais profundos, que saem dos vales e das montanhas. Olha para você ver que coisa surpreendente. O povo que caminhou 40 anos no deserto, agora vai entrar num lugar, numa terra
de ribeiros, de águas, de fontes, de mananciais profundos que saem dos vales das montanhas. Agora observa o que tem nessa terra. Terra de trigo e de cevada, de vides, de figueiras e romeiras, terra de oliveiras, de azeite e de mel, terra em que comerás o pão sem escassez, e nada te faltará nela, terra cujas pedras são ferro e cujos montes cavarás o cobre. Comerás e te fartarás, e louvarás o teu Deus pela boa terra que te deu. Olha que lindo isso, né? Maravilhoso. Então você percebe o que o salmista está dizendo no Salmo 107, que Deus preparou para o faminto um lugar de habitação. E se isso foi vivenciado, foi experimentado pelo povo de Israel de maneira literal, né, se aplica para nós também de maneira espiritual, né? Jesus diz: eu sou o pão da vida, né? Tem tanta gente passando fome literalmente, mas tem muita gente passando fome existencialmente e espiritualmente, né? Correndo e gastando dinheiro, como diz Isaías, naquilo que não é pão, naquilo que não satisfaz, né? O Isaías, no capítulo 55, ele diz, ele convida: vinde às águas, né? Vinde, venha comer do que é melhor, porque Deus tem um banquete para a sua vida. E tem gente que está passando fome, né? Literalmente, a gente sabe disso, mas muitos estão passando fome existencialmente, espiritualmente. Estão com fome daquele pão que só Deus pode dar. Deus prepara um lugar de habitação para o faminto, para que ele possa ali se estabelecer e ali ser suprido, sustentado e ali ser nutrido, né? Alimentado e ter vigor renovado. Então o verso diz: estabeleceu aí os famintos, os quais edificaram uma cidade em que habitasse. Deus preparou um lugar de habitação e Deus preparou a provisão. Eu já comecei a falar dessa provisão quando eu li Deuteronômio. Agora olha, o Salmo 107, verso 37 diz que eles habitaram nesse lugar, semearam campos e plantaram vinhas e tiveram fartas colheitas. Olha que coisa linda. É o testemunho de Deuteronômio que eu li agora há pouco para vocês. E o texto diz que quando eles entraram na terra, Josué diz que quando eles entraram, eles comeram da novidade da terra, daquilo que a terra já tinha. E depois eles plantaram, né? E tiveram fartas colheitas também. Então Deus preparou para eles um lugar de habitação e preparou a necessária provisão. Eles viviam da terra, eles viviam do que se plantava. E aqui o texto diz que Deus preparou para o faminto um lugar de habitação e preparou para ele a provisão. Ele semeou, ele plantou e ele colheu. Olha que coisa. Eles, né, plantaram, semearam e colheram por causa da bondade do Senhor. A bondade do Senhor prepara um lugar de habitação. A bondade do Senhor prepara a provisão que se faz necessária no lugar que a gente habita. Olha que coisa maravilhosa. Eu estava viajando, fiquei mais de uma semana fora e em alguns momentos no hotel, em alguns momentos na casa de pessoas queridas. E Deus preparou um lugar de repouso, um lugar de descanso, um lugar onde a gente dorme, onde a gente faz a nossa higiene, onde a gente come. É esse o lugar de habitação, né? Que traz a gente refrigério, renovação. Mas chega um certo momento que você tem vontade de voltar para a sua casa, né? O hotel é bom, a casa das pessoas é acolhedora, mas não tem como a sua casa, o lugar da sua habitação, né? Pode ser onde for, você fica com saudade da sua casa, né? Do seu quarto, da sua cama, do seu lugar de habitação. Deus preparou esse lugar para nós em Jesus. Ele é o nosso lugar de habitação e Ele é a nossa provisão, né? No lugar de habitação nós temos a provisão. Quando eles estavam na terra, né? Na terra que Deus preparou para eles, terra que manava leite e mel, não faltava nada. Eles tinham todos os cereais, né? Todos os alimentos que eram necessários para a vida deles. Olha que coisa maravilhosa. Então em Jesus nós temos o lugar da nossa habitação. Em Jesus nós temos a verdadeira provisão. O Evangelho vai dizer que Ele é o pão da vida, que Ele é a água, que Ele é a luz do mundo, né? Que Ele é o bom pastor, Ele é tudo que nós precisamos, né? E Deus, pela sua bondade, nos dá, né? Nos dá o lugar da habitação e nos prepara a provisão, a necessária provisão para a nossa vida.
O texto vai dizer, ora, eles semearam campos, plantaram vinhas e tiveram fartas colheitas. Não tiveram só uma colheita, tiveram uma ampla colheita. A gente vai olhar para o Antigo Testamento e diz que Isaac, no tempo da fome, em Gênesis capítulo 26, ele semeou em Gerar. Deus falou, não desce para o Egito, não. O povo de Israel já desceu para o Egito na época de Abraão, depois desceu para o Egito na época de Jacó. Você não desce para o Egito, não, fica em Gerar. E ali em Gerar ele semeou e Deus o abençoou, ele colheu 100 por 1, porque Deus o abençoou. Deus preparou para ele, para que aquele lugar fosse o lugar da sua habitação e ali ele tivesse a sua provisão. Então, quando Deus prepara para nós o lugar da nossa habitação, Ele também, pela sua graça, pela sua bondade, nos dá a provisão. Veja, Gerar não seria um lugar para ele se escolher. E naquele lugar também, ele foi expulso num certo momento. Depois você lê Gênesis 26, ele foi expulso. Ele cavou e achou água. E daí contenderam com ele, ele foi para outro lugar, cavou e achou água de novo. Contenderam com ele, ele foi, cavou e achou água de novo, por causa da bondade do Senhor. Porque Deus havia preparado para ele o lugar da habitação e Deus preparou para ele a necessária provisão. Quando nós estamos habitando no lugar que Deus preparou, não vai faltar a provisão necessária que Deus tem para nós. A palavra de Deus diz assim, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalha aquele que edifica. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vai ser levantar de madrugada, trabalhar até tarde, suar, derramar, porque derramar todo o seu suor, se matar de trabalhar. Não, porque aos seus amados o Senhor dá enquanto dorme. Não significa que nós não temos que trabalhar. Claro, aqui diz que eles semearam, que eles plantaram, e que eles semearam e plantaram. Não. E a Bíblia vai dizer no Salmo 126, quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo trazendo a colheita os feixes. Então não é não semear, não trabalhar, mas é trabalhar e semear aonde Deus preparou para nós um lugar de habitação, porque ali também Deus vai nos preparar o lugar a necessária provisão. Amém? E este lugar de habitação para nós é Cristo Jesus. E a nossa provisão é o próprio Senhor Jesus na nossa vida, transpondo isso para nós hoje, para nós. Ele é a nossa provisão, Ele é a nossa habitação, Ele é a nossa provisão. Se nós estivermos em Jesus, nós estaremos seguros no lugar preparado por Deus para a nossa habitação e nós teremos a necessária provisão da nossa vida, não vai faltar. O texto diz que eles tiveram fartas colheitas. O Salmo 126 vai dizer, quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo, com alegria, trazendo seus feixes. Foi andando e chorando na hora da semeadura, porque não é fácil, mas voltou com alegria, trazendo a colheita pela semeadura que fez. Por quê? Porque confiou em Deus, porque sabe que Ele é, por causa da bondade dEle, que nós prosperamos, que nós temos sucesso, que nós avançamos e que nós podemos realizar aquilo que às vezes intentamos. O Gênesis 26 fala assim sobre Isaac. Olha para você ver que lindo. Semeou Isaac naquela terra, onde? Em Gerar. Deus falou, não vai para o Egito. Seu lugar de habitação não é o Egito, seu lugar de habitação é Gerar. Então, semeou naquela terra em Gerar e no mesmo ano recolheu 100 por 1, porque o Senhor o abençoava. Então, olha que coisa, eu fiquei pensando nisso, Olha, a bondade do Senhor nos abençoa com um lugar de habitação. A bondade do Senhor nos abençoa com a necessária provisão da nossa vida. E a bondade do Senhor nos assiste com a multiplicação. O texto diz no verso 38, Ele, quem? O Senhor, os abençoou, de sorte que se multiplicaram muito, muito, muito. E o gado deles não diminuiu. Louvado seja o nome do Senhor. Uma das bênçãos que Deus prometeu a Abraão e que alcançou Isaac, Jacó e toda a descendência, é que Deus os multiplicaria. Então aqui não é apenas a questão de bens materiais, mas multiplicaria o número de descendentes, o número de pessoas.
Tanto que quando uma mulher não dava luz ou era estéril, era considerado isso uma maldição, né? Não dar à luz era considerado uma maldição. Lembra de Ana? Ana chorava porque ela era estéril, não dava luz. Então ela clamou diante de Deus, fez um voto, derramou sua alma, e Deus ouviu o clamor de Ana e ela gerou Samuel e depois dele outros filhos. Então não gerar filhos era visto como algo ruim. Então você percebe aqui, olha, pela bondade de Deus, Deus prepara o lugar da habitação, pela bondade de Deus, Deus prepara a necessária provisão, e pela bondade de Deus, Deus prepara, né, nos assiste com a multiplicação, ou seja, com a sua bênção. Para eles a bênção era ter muitos filhos, era ter descendentes. Se você ver, por exemplo, o Salmo 115, eu vou ler um trechinho para você perceber. O Salmo 115 diz assim, no verso 12: de nós se tem lembrado o Senhor, Ele nos abençoará. Abençoará a casa de Israel, abençoará a casa de Arão. Ele abençoa os que temem o Senhor, tanto pequenos como grandes. Observe agora o verso 14. O Senhor vos aumentará bênção e mais bênção sobre vós e sobre vossos filhos. Sede benditos do Senhor que fez os céus e a terra. Quando ele diz assim, aumente sobre vós bênção sobre bênção, quer dizer, aumente o número de descendentes, o número de filhos dentro de vocês, entre vocês. Então, observa, Deus concedeu a eles um lugar de habitação, Deus concedeu a necessária provisão, a colheita, aquilo que era fundamental para a subsistência, e concedeu a eles a multiplicação, no caso de Israel, de pessoas, de indivíduos, de descendentes. No nosso caso, Deus permite, né, que tenhamos em Jesus o lugar da nossa habitação, e nele nós temos a nossa necessária provisão. Quando nós temos Jesus, não nos falta nada, não nos falta, né? E isso é importante a gente entender, né? Se você tem Jesus, você tem tudo na sua vida, né? Deus não vai deixar faltar nada. A palavra de Deus diz, bom, se vocês que são maus sabem dar boas coisas para os seus filhos, quanto mais o Pai que está no céu, que deu o Espírito Santo para aqueles que confessaram Jesus, como não nos dará juntamente com o Filho todas as coisas, ou seja, tudo aquilo que é necessário e indispensável para a nossa vida. Não caprichos, não manias, mas aquilo que Deus sabe que é indispensável para nós não vai faltar. Vai ter a provisão. E vai haver multiplicação. Não necessariamente de bens, de posses, de dinheiro, não disso. Multiplicação dessa bênção da vida, dessa bênção da graça de Deus em nós e a partir de nós, né? Dessa bênção do Evangelho que enche meu coração, que transborda meu coração e que alcança outras pessoas, né? Vai multiplicar. E é por isso que Jesus fala assim, ó, ide por todo mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. E ele disse assim, ide fazer discípulo de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando a guardar todas as coisas que tem ordenado. É essa multiplicação, eles viviam a multiplicação daquilo que eles precisavam, né? Naquele contexto, nós, a multiplicação daquilo que tem a ver com essa nova aliança, né? Não é multiplicação de coisas que perecem, não, daquilo que vai perdurar para a vida eterna, multiplicação de salvação, multiplicação da plenitude da presença de Deus, multiplicação de gente convertida e transformada pelo poder de Deus. Isso sim é a multiplicação, e essa multiplicação só pode estar em Jesus, é Ele que nos permite. Ele diz assim, toda a autoridade me foi dada no céu e na terra, portanto vão e façam, vão e façam. Vocês farão coisas maiores ainda. Por quê? Por causa do poder que eu estou otorgando a vocês. Então, eu fiquei olhando para isso e pensando, meu Pai, que coisa extraordinária. Que coisa extraordinária. O Deus que converte, olha só isso. O Deus que converte deserto em mananciais, né? Deserto em lençóis de água e terra seca em mananciais, pela sua bondade. Ele supre, Ele abençoa. O que Ele fez com o povo de Israel? Ele pegou os famintos e preparou um lugar de habitação. E deu para eles a necessária provisão. E trouxe para eles a multiplicação que eles precisavam. E hoje, muitos dos famintos que estão entre nós, além daqueles que estão passando fome literalmente, que devem ser socorridos, né? Como nós já falamos muitas vezes, né? Quando nós falávamos na outra série,
devem ser socorridos, mas nós estamos falando aqui daqueles que estão famintos espiritualmente, que estão passando fome, né? E que o Senhor tem preparado um lugar de habitação, que é o próprio Jesus. A provisão que está na pessoa de Jesus, que vai matar e saciar essa fome, essa sede. E a multiplicação que acontece depois que nós tomamos dessa provisão na nossa vida. Eles comeram, eles se fartaram e aí se multiplicaram, não foi isso? Tiveram muitos filhos, o texto diz, ele os abençoou, de sorte que se multiplicaram muitos. Tiveram filhos e filhos e filhos e descendentes e descendentes. E o gado deles não diminuiu também, porque a descendência dependia da terra e dos rebanhos. Nada diminuiu porque Deus deu a graça não só da provisão, mas da multiplicação. Que o Senhor permita, pela sua bondade, que os famintos encontrem um lugar de habitação. Que os famintos recebam a necessária provisão. E que sejam visitados pela bênção da multiplicação depois de terem sido saciados em nome de Jesus. Olha, se você foi um faminto e não é mais, louvado seja o nome do Senhor. Você já tem um lugar de habitação. Você já está suprido dessa provisão. E agora você está na fase da multiplicação. Multiplicar essa graça, fazer expandir, fazer reverberar de você essa graça que vai alcançar outros famintos, para que eles também sejam saciados pela graça de Deus em nome de Jesus. É lindo isso, né? E de repente, se você é um faminto, tá aí, ele fala, não, eu tenho comida na geladeira, eu tenho o salário lá da minha empresa, mas está passando fome espiritualmente, porque o dinheiro não te sacia, os prazeres não te satisfazem, né? A sua posição social não é suficiente, todas as suas viagens e os seus gastos não conseguem suprir, porque você tem fome e sede do que é eterno, meu querido. E Deus preparou para você em Jesus um lugar de habitação. Deus preparou para você em Jesus a sua verdadeira provisão, banquete para a sua vida. E Ele tem um propósito de, a partir de você, promover multiplicação, para que muitos famintos sejam saciados, muitos sedentos sejam saciados, e muitos famintos sejam supridos para a glória de Deus em nome de Jesus. Isso por causa da bondade do Senhor. Que o Senhor seja glorificado e exaltado por causa da sua bondade. Eu já encontrei, pela graça do Senhor, pela sua bondade, um lugar de habitação. Eu, pela graça de Deus, pela misericórdia e bondade do Senhor, tenho recebido a provisão. E eu, pela graça de Deus, pela sua bondade, estou promovendo multiplicação. Estou semeando, através dessa transmissão que eu estou semeando, estou promovendo multiplicação, para que muitas pessoas tenham essa experiência com a bondade de Deus, que prepara a habitação, que promove para nós a provisão e que faz de nós, a partir de nós, a experiência da multiplicação para a glória e louvor do seu nome. Que Deus seja glorificado em nome de Jesus pela sua bondade. Pai, obrigado, Senhor, porque a sua bondade promove coisas extraordinárias na nossa vida, por nós, em nós e a partir de nós. Que seja assim comigo, com os meus irmãos, em nome do Senhor Jesus. Que nós possamos, ó Pai, fazer multiplicar essa bondade que o Senhor tem derramado sobre a nossa vida, nossa casa, nossa família, e tantas outras pessoas sejam tocadas por essa graça, por esse mover do Teu Espírito Santo, por aquilo que está no Teu coração. Nós oramos, te louvando por aqueles que já têm essa experiência e pedindo que aqueles que não a têm possam, ó Deus, ser visitados por ela hoje, agora ou a partir de agora, segundo a Tua vontade, para a glória do Teu nome. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Aleluia, povo de Deus.